A forma como as sociedades hoje em dia estão desenhadas, estão feitas para ir de encontro ao indivíduo, fizeram com que o homem hoje em dia, ou muitos homens hoje em dia, sejam aquilo que nós podemos chamar de um servo orgulhoso. Um indivíduo que é um servo, um indivíduo que serve um sistema que muitas vezes está contra ele, que muitas vezes não quer saber dele, que muitas vezes ativamente tenta denegri-lo, tenta humilhá-lo, tenta vergá-lo, mas o homem está orgulhoso da sua posição nesse sistema. O homem eh, sente uma grande realização exatamente pelo trabalho que faz esse sistema. Isto realmente é um fenómeno verdadeiramente interessante e do qual nós devemos falar. Porque, se não estou enganado, se não estamos enganados, nunca na história aconteceu, na história da humanidade aconteceu algo assim. O servo ficar orgulhoso do trabalho, da vida que o seu, entre aspas, mestre lhe proporciona. Mas é isso que se passa hoje em dia com a cultura de trabalho, principalmente de trabalho corporativo. Se vocês repararem, esta cultura de trabalho corporativo que é muito empolada, muito exacerbada pelas redes sociais, pela internet, pela exposição, vive muito da exibição, vive muito de mostrar, vive muito da validação exterior. Esta cultura de trabalho vive muito da validação uns dos outros. É assim que eles vivem. E que validação é esta? O que é que as pessoas usam para validação? Bom, muitos de vós já ouviram gente, por exemplo, a gabar-se, a vangloriar-se de ter trabalhado 15, 17 horas num dia, de ter dormido apenas 4 ou 5 horas porque tiveram a trabalhar a noite inteira, de que tiveram que trabalhar no fim de semana. Meus amigos, tudo isto é trágico. Tudo isto é o indivíduo a mostrar que está a perder o seu tempo de lazer, está a perder o seu tempo de se construir, de se tornar uma pessoa mais pensante, mais educada, mais eh, culta e com maiores prospectos, em detrimento, em favor de uma grande corporação, basicamente. Quem vos diz isto está basicamente a dizer-vos que está a comprometer o seu desenvolvimento como pessoa para que uma grande corporação possa ter mais lucro. Para que um indivíduo, uma corporação sem cara, um indivíduo, um CEO qualquer, que provavelmente ele nunca viu e que nem sequer sabe que ele existe, possa comprar mais um carro, mais um barco, mais uma estadia num hotel qualquer de luxo, o que quer que seja, no final do ano. É o indivíduo a ver a sua essência, muitas vezes a sua própria humanidade, a ser consumida pela grande máquina corporativa para a qual trabalha. Dizer isto, trabalhar 15 horas por dia, dormir 5, trabalhar nos fins de semana, não é motivo de orgulho, meus amigos. É um motivo de vergonha. É um motivo de que nos deveria levar à autorreflexão. Que nos deveria levar a pensar que rumo é que estamos a dar às nossas vidas. Quando não só fazemos este género de ações, como ainda nos orgulhamos, ainda nos vangloriamos do tempo perdido, do tempo gasto, estamos a envelhecer, nos estamos a consumir pela grande máquina corporativa. Mas o que é facto é que vem muita gente verdadeiramente orgulhosa destes factos. Ou, por exemplo, das metas que a sua empresa conseguiu atingir, ou do número de negócios que determinada empresa para a qual trabalham ou com a qual trabalham conseguiu efetuar ao fim de um ano, ao fim de uns meses, o que quer que seja. Tudo isto, meus senhores, não é motivo de orgulho. É motivo de lamento. Já para não falar do que se passa no LinkedIn. O LinkedIn eh, impola, impulsiona ainda mais este género de cultura. Quando vocês veem, por exemplo, lá posts em que as pessoas basicamente engrandecem situações ou embelezam situações que nunca deveriam estar a engrandecer ou embelezar. Por exemplo, é comum vermos pessoas a elogiar, por exemplo, a pressão que lhes é feita por determinada empresa, em que dizem que foi feita determinada pressão, mas era para os fazer crescer, era para os fazer pessoas melhores. A determinada pressão era para fazerem despertar neles o melhor deles próprios. Não, não é, meus amigos. É apenas para tentar a maior obtenção de lucro, em primeira linha, mas muitas vezes nem sequer isso. Muitas vezes essa pressão,
é feita por pessoas petulantes, pessoas mesquinhas, que apenas vos querem humilhar, simplesmente. E a verdade é esta, porque são sádicos. São pessoas vazias, cuja única alegria é muitas vezes humilhar, espezinhar o outro. Portanto, esta pressão que é feita e que é embelezada muitas vezes em plataformas como o LinkedIn ou outras do género, não tem razão de ser. E é de novo o homem moderno a ser um servo orgulhoso. Já para não falar também quando embelezam a exploração, quando dizem que não foram pagos basicamente o valor que mereciam ser pagos à partida, porque a organização para a qual trabalham queria que eles provassem alguma coisa, queria que eles mostrassem que eram competentes, queriam que eles mostrassem o seu valor antes de lhes pagarem. Meus senhores, se eles contrataram determinada pessoa para determinada posição, deveriam pagar o valor que é justo por essa mesma posição. Vocês não deveriam ter que provar que estão qualificados para a posição que eles aceitaram que vocês estavam qualificados. Porque eles contrataram-vos exatamente porque consideram-vos qualificados. Portanto, tudo isto, este engrandecimento, este embelezamento, este dourar da pílula, de muitas vezes de práticas explorativas, de práticas nefastas, muitas vezes insidiosas e perniciosas, acaba por ser uma expressão disto tudo, do homem comum, do homem moderno, que foi treinado para ser um servo, não só submisso, mas orgulhoso das suas amarras. E é isto mesmo, o sistema. O sistema que, desde pequenos, desde o tempo da escola, treina o homem para, basicamente, amar as suas correntes. Não apenas para servir, não apenas para estar acorrentado, não a nível físico, mas muitas vezes a nível mental, a nível de nem ter as suas próprias ideias, não ter os seus próprios pensamentos, estar completamente acorrentado a nível psicológico, a nível cerebral e não ser capaz de ideias verdadeiramente fora da caixa, não fora da caixa no sentido corporativo, mas verdadeiramente fora da caixa, fora da sociedade, e portanto estar impregnado e completamente submisso aos preconceitos e ideais de uma sociedade muitas vezes corrupta e podre, não apenas isso, não apenas ter essas correntes, mas amar essas correntes, desejar essas correntes, dar por si como pedindo ao sistema para ter essas correntes em volta de si, quase como uma necessidade, quase como de pão para a boca. O homem comum precisa das correntes. O homem moderno precisa destas correntes como de pão para a boca, como de alimento, quase. É mais do que orgulho. É muitas vezes necessidade. É por vezes mesmo pura obsessão. E isto é verdadeiramente fantástico porque aqueles de nós que gostamos de história, que somos estudantes de história, seja a nível profissional ou amador, percebemos aqui um padrão, um modus operandi, uma forma de estar na vida que nunca antes, pelo menos, se viu, se datou na história. Nunca antes o servo desejou as suas correntes. Sim, a história humana, infelizmente, está cheia de servos, cheia de pessoas forçadas a laborar e a fazer outro género de atividades que não queriam fazer, muitas vezes acorrentados, muitas vezes prisioneiros, mas sempre com renúncia, sempre, algumas vezes até combativos. Houve, no passado, em épocas históricas, revoltas de servos, grandes manifestações, grandes comoções, quando estas pessoas realmente se levantaram e se revoltaram. Portanto, estas pessoas nunca eram o servo alegre, nunca eram o servo orgulhoso, nunca foram o servo submisso e que não só quer, como muitas vezes é obsessivo pelas suas correntes. Mas hoje em dia o sistema formou homens obcecados pelas suas correntes. Nunca antes isto aconteceu. Em tempos, esta obsessão com o trabalho, a pessoa consumir-se completamente com o trabalho, nunca antes aconteceu. Em tempos primitivos, os homens, quando tinham que caçar, quando tinham que guerrear, faziam-no quando tinham que fazer. Não o faziam por fazer, não o faziam porque se sentiam orgulhosos de ir caçar 20 horas por dia e chegar exaustos a casa e não terem tempo para as suas famílias. Não, eles caçavam ou dedicaram-se à agricultura mais tarde quando tinham de fazer. Em tempos, por exemplo, romanos, a mesma coisa. Principalmente no Império, República e Reino Romano, nos primórdios desta civilização,
As pessoas tinham uma cultura também de lazer. Esta cultura de trabalho, 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 trabalhar 15 horas por dia, não descansar, não repousar, consumindo totalmente, era completamente alienígena para esta cultura dos romanos. Eles tinham a sua civilização, tinham a sua forma de estar na vida, tinham a sua república, mais tarde o seu império, os seus exércitos, a sua organização, a sua arquitetura, tudo. Construíram um dos maiores impérios já vistos na história do homem, mas nunca foram consumidos pela ideia do trabalho. A ideia, o lazer, o ter tempo para o homem, o ter tempo para se dedicar aos seus pensamentos, às suas escrituras, ao seu convívio, estava muito presente no dia a dia dos cidadãos. E a mesma coisa até em camponeses medievais. O próprio camponês medieval, por muita parca qualidade de vida que por vezes tivesse, trabalhava menos de 200 dias por ano. O trabalho era sazonal, ele tinha tempo para se dedicar ao lazer, à família, ou quer que quisesse. Não era uma pessoa completamente consumida pelo trabalho e orgulhoso desse consumo, orgulhoso de se estar a gastar como uma vela que está a arder depressa demais, apenas por trabalho, precisamente por trabalho, por conta de outrem. Isto é verdadeiramente único da modernidade. A modernidade criou o homem moderno, o servo, orgulhoso. Veremos se conseguimos mudar isso. Se gostaram, peço que deixem um like e que se subscrevam. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.